Que alegria, viu, gente? Aqui de volta. Os presbíteros estão reunidos ali, mas antes que o galo cante, eles não negarão, não. Eles estarão de volta. Bom, vamos aqui. Vamos chamar aqui o material de hoje. Porque ontem nós tratamos sobre... combinamos uma coisa, que essa aqui seria como uma classe de seminário, não foi isso? Classe de seminário. Então, é uma aula. Então, a gente está numa aula. E assim vamos caminhando. Está funcionando isso aqui? Está, né? Todo mundo está pegando? Então, mantém aí, companheiro. Tá bom. Então, a gente começou ontem tratando sobre o que é mais importante, a gente falar no como, ou falar no porquê, ou no quê. E pôr o carro na frente dos bois em missões é o que mais acontece. O pessoal só quer saber o como. Como faz isso, como faz aquilo, porque é a nossa natureza. Nós gostamos de soluções imediatistas, pragmáticas, e é assim a nossa vida. Mas não pode ser assim. Tudo a gente vai mais longe se a gente fundamentar bem. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer não é o como, essa é a última. A gente primeiro tem que definir o porquê a gente está se envolvendo em alguma coisa. E nós tratamos isso ontem, as 5 perguntas básicas para alcançarmos mais longe na nossa vida. Passa o segundo slide aí, companheiro. Então, na pergunta do porquê, ontem nós gastamos um bom tempo na análise bíblica do porquê de missões. Porque vimos que, aliás, nós começamos ontem falando das figuras da igreja, não foi isso? Que é sempre um todo, é família, é corpo, é casa espiritual. Em outras palavras, Deus trata com o todo. E o todo de Deus, quando Ele manda a igreja pregar o Evangelho, é o todo. Quando Ele manda a igreja missões, é o todo. Porque missões é sempre passar da fé para não fé, da igreja para não igreja. Aonde houver um encontro de um cristão com uma pessoa não cristã, ali é o campo missionário. E para alguns, Deus faz uma chamada especial. Por exemplo, Ele me chamou, nesses meus últimos tempos da minha vida, para pastorear pastores e para regimentar a igreja mundial em algumas tarefas muito claras. É isso que a gente faz todo ano. Esse ano vamos a 50 países. Então, é desgastante, cansa, mas é glorioso. É realmente glorioso. Mas é uma chamada. Tem outros que têm chamada para trabalhar com capelães de hospitais, é o campo missionário da pessoa. Outra pessoa tem chamada para trabalhar, uma chamada especial plantando igreja, é a chamada da pessoa. Mas a chamada universal do cristão, além da chamada à santidade, é a chamada missionária. Não tem jeito. Então, nunca mais use aquela frase que nós tratamos aqui ontem, nossa igreja faz missões. Porque não se fabrica o que Deus colocou no DNA da gente. A igreja é missões. Ou se a gente não entender isso aí, a coisa está complicada. A gente não está entendendo o que significa a nossa chamada vocacional como cristãos. Fomos chamados para ser o povo missionário de Deus. E aí nós cobrimos isso aí. Por quê? Respondendo o porquê, nós vimos que é porque é o querer de Deus. Que Deus revela uma personalidade amorosa, que manifesta-se numa busca. Foi o caso de Adão, que nós tratamos ontem, foi o caso de Jope, que eu mencionei aqui, porque é interessante, quando Deus resolveu salvar o mundo, Ele salvou através de uma coisa muito simples. Você já teve a oportunidade de ir em Nazaré, em Israel, debaixo da catedral onde hoje os franciscanos têm a igreja da Anunciação, estão as ruínas do que era Nazaré nos dias de Cristo. Só tem 20 casas. Uma vilinha miserável. Não é interessante que Deus escolheu uma vila do meio do nada, que ninguém prestava a mínima atenção, e aí, mais ou menos a uma jornada de um dia, a pé, fica a Belém, Efrata, que um dia e pouco, que também só tinha 300 casas, não tinha mais nada.
E Deus escolheu a simplicidade para fazer suas coisas gloriosas. Assim com Jope. Jope é a cidadezinha zero à esquerda, mas foi ali no Antigo Testamento que a graça se manifestou no profeta Jonas. Foi dali que ele saiu, querendo fugir da responsabilidade missionária, e Deus o levou a partir dali para um peixe e chegou até onde Deus queria que ele fosse. E foi ali onde a igreja, o apóstolo Pedro em particular, que liderava a igreja nos primeiros dias, pelo menos falava para todo lado, entender que o evangelho é para todos, não considerar impuro o que Deus considera santo. Foi a visão do lençol. Então, é o querer de Deus. O querer de Deus é que todos sejam salvos. A gente vê alguns irmãos nossos, da nossa linha presbiteriana por aí afora, que parecem uns sanguessuga, uns vampiros, só fica falando de sangue, como se Deus tivesse prazer na morte do perverso. Ele tem prazer que o perverso se arrependa e se converta e viva. Mas tem uns teólogos por aí afora que não são pastores de igreja. Eles, ou quando o máximo pega uma congregaçãozinha pequena, não sabe a dureza do que é o ministério, a dor das pessoas, mas conhece muito dos livros, e ficam falando abobrinha por aí afora. Deus é um Deus amoroso. Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus ama, Deus é amor. Uma vez tentaram me punir na nossa igreja, porque eu falei que Deus ama a todos. Falaram que Deus só ama um grupo em particular de eleitos. Eu falei, não, Deus não pode negar a si mesmo, Deus é amor. O querer de Deus é que ninguém se perca. Agora, como eu não pertenço ao departamento de administração, onde ele sabe quem vai converter e quem não vai, porque ele escolhe, isso é problema dele. Eu sou das relações públicas. E nas relações públicas ele mandou anunciar a todo mundo que o querer dele é que todos se salvem. Não é assim mesmo? E chega ao pleno conhecimento da verdade. Então, vimos aí Jope. Depois falamos sobre missões. O porquê dela é porque permite a nós todos sermos os sacerdotes de Deus. Essa é uma das grandes maravilhas da reforma protestante. Em vez de profissionalizar demais o ministério, o evangelista, o plantador de igreja, o pastor, tudo isso tem seu lugar, porque Deus escolheu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação da igreja, a fim de que desenvolva o ministério. Mas cada um de nós temos a nossa parte. Vimos ontem também que missões, quando entendemos o porquê, traz uma dignidade muito grande a cada um de nós. Porque os anjos gostariam de estar anunciando, ficam babando, querendo, salivando. E Deus deu o privilégio a cada um de nós. É uma coisa fenomenal. Miguel que fique para lá, a coisa é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. É assim que é dignificador demais. Deus olha para a gente e nos abençoa com essa pérola de grande valor. Aí nós seguimos adiante e vimos que é o preço da obediência humilde, seguindo o caso de Filipe, porque há muita soberba no meio do povo de Deus. Deus nos chamou para ser cooperadores, mas há muito competidor na igreja. Competidor na glória. E o bom de missões é que Deus é o Senhor. E Ele nos leva para os contatos que Ele quer. Filipe estava falando para a multidão em Samaria, na cena seguinte, ele está no meio no deserto, falando para um eunuco. Vai do 8 ao 80, mas ninguém tem noção dos nomes e do que aconteceu com a multidão que estava ouvindo ele falar. Mas todos nós sabemos o que aconteceu com o eunuco. O eunuco, de uma pessoa, se transformou no pai da igreja etíope que existe até os dias de hoje. Coisa tremenda. Quer dizer, a sabedoria de Deus não é a nossa sabedoria, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Então, a sede pela multidão tem que ser balanceada com a dependência da sabedoria divina, que às vezes nos leva para o meio do deserto, para um. Mas aquele um tem o potencial para se transformar em muitos. Então, a gente nunca deve desprezar as pequenas coisas. Porque o maior evangelista dos últimos 200 anos, o Moody, era um consertador de sapato com 3 anos de educação formal.
E dizem os estudiosos da vida dele que 500 mil pessoas se converteram no ministério dele. E um semi-analfabeto construiu uma universidade que existe até os dias de hoje. Tá bom ou quer mais? Não é uma maravilha? Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Então, nós terminamos falando sobre que esses dois últimos do porquê. E vamos para frente hoje. Primeiro é que o modus operandi da igreja, a maneira pela qual Deus estabeleceu que a igreja opere, é através do simbolismo do grão de mostarda. O grão de mostarda vai se virar, vai se transformar em uma grande árvore. Um dia alguém veio ao Brasil aqui, o Simonton, e foi um grão de mostarda, se transformou numa grande árvore. Sempre assim. Por que missões? Porque nós queremos ver a grande árvore. Mas a gente começa sempre com um grão de mostarda. E, finalmente, a gente viu ontem, 1 hora falando ontem, conseguimos resumir em 5 minutos. Vimos ontem que a razão pela qual, o porquê da importância das missões, é que missão, o objetivo da missão é levar pessoas a Cristo, discipulá-los em Cristo, fazer o não crente crente. Porque quem regenera o coração é Deus. Ninguém consegue gerar uma vida nova, só Deus. Porque Ele é quem traz o novo nascimento. Mas ninguém consegue fazer discípulos senão nós. O novo convertido só Deus faz. Mas se Jesus, quando diz assim, ide por todo mundo, e o que é que Ele disse? Não, mas depois fazei. Então é nossa tarefa pegar quem Deus regenerou e transformar num bom seguidor de Jesus Cristo. É a nossa tarefa. É a nossa tarefa. Porque o bom seguidor de Jesus Cristo, no fogo da conversão, produz a renovação, o entusiasmo na vida dos crentes que já dobraram o cabo da boa esperança, que já entregaram o entusiasmo da fé, que não mais estão entusiasmados, que já estão tão satisfeitos com a estrutura e com o monumento que não conseguem mais se motivar para o movimento. A melhor coisa na vida da igreja é quando tem crente novo convertido. Chega rachando, ele não sabe como fazer as coisas, não sabe como cumprimenta, o que diz, aí eu não sabe se dá abraço, se não dá, onde é que fez. Então ele chacoalha tudo que a gente vai criando. E ele força a gente a pensar uma vez mais que a coisa mais importante para a igreja não é necessário parede e banco, apesar de que é gostoso sentar bem. A coisa mais importante para a igreja é o primeiro amor. Porque a igreja de Éfesos, no Apocalipse 2, ela era calvinista. Ela brigava pela fé, defendia a fé. Está escrito lá, não suportava os nicolaítas. Era uma igreja que domingo estava toda lá. Trazia os seus dízimos. Lê lá Apocalipse 2. Por que é que Jesus diz, o anjo da igreja diz, tenho, porém, contra ti? Ela tinha toda a forma, ela tinha toda, e olha que só fazia, que não fazia 50 anos, 60 anos que Jesus tinha ressuscitado. A igreja já estava na forma, tinha perdido a essência. E Jesus diz a ele, tenho, porém, contra ti uma coisa. Você tem tudo para se dar bem, mas você perdeu uma coisa, meu amigo. Você perdeu o entusiasmo. Perdeu o primeiro amor. E quando a gente perde o primeiro amor, a coisa complica. Porque aí a gente vai pelos movimentos só, de vir no domingo na igreja, vai pelos os regulamentos, as expectativas do povo, e não pelo entusiasmo com Deus. Está entendendo aqui? O novo convertido, missões é importante porque vai garantir a vida da igreja. Porque Jesus criou um movimento que só sobrevive para a geração seguinte através dos novos convertidos. O cristianismo pode sobreviver até depois de Jesus voltar. Porque vai ter muito cristão depois que Jesus volta que fica. Mas, porque não conhece, ele é cristão, mas não é um pequeno Cristo. Está seguindo comigo aqui? Ele está no monumento, mas não conhece o Senhor do movimento. Mas o novo convertido, quando vem, entusiasma tudo, agita tudo.
traz vida nova, porque a igreja só sobrevive de uma geração para outra, se passar pelos despertamentos espirituais do relacionamento com Cristo. Missões. Foi o assunto de ontem. Tudo bem? Alguma pergunta dos que estavam aqui ontem, dos que vieram hoje, eu posso seguir adiante? Porque ontem o nosso objetivo foi tratar com a mente e o coração da gente, para quebrar um pouco a ideia de que a igreja missionária é a igreja que dá dinheiro para missões. Isso é um banco, a igreja bancária é a igreja que faz isso. A igreja missionária é a igreja que investe, é verdade, recursos financeiros, mas investe pessoas, mas é a igreja que vê-se a si mesmo como povo missionário de Deus. Senão, a gente vai tratar o obreiro que está lá fora para um chamado especial como se a gente fosse um banco. E aí a pessoa lá fica na expectativa de receber um cheque. E tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais do que isso. Todo mundo seguindo comigo? Agora, hoje, a gente vai tratar sobre uma outra coisa. Hoje vai para o slide seguinte, meu amigo, por favor. Não, mas esse aí. Engraçado, não saiu bonito o slide que eu tinha atrás. Hã? Chegou? Ah, eu sabia que tinha. Olha que slide bonito aí, tá vendo? Hoje vem o nosso propósito aqui é pensar um pouco no que Deus está fazendo no mundo para o chamado especial de missões. Porque missão é sempre o cruzar de fronteiras, entre a fé e a não fé, entre a igreja e a não igreja. E há muitos lugares onde uma fronteira literal tem que ser cruzada. Porque se não formos, quem vai? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, missões, existem vários níveis de missões. A missão básica, fundamental, é a missão local, que nós chamamos de M1, que é todo mundo envolvido. Quem Deus lhe deu como amigo ou parente que não é crente, colega de trabalho, etc., seu campo missionário. Mas existem pessoas que têm missões de nível 2, nível 3, são chamados particulares, e estão em outros territórios do mundo. O que é que Deus está fazendo no mundo? Então, aqui vão algumas informações para a gente. Tudo bem? Muito bem. Existem alguns países que na história do protestantismo e do cristianismo como um todo, incluindo os católicos, porque o maior número de missionários no mundo não são protestantes, são católicos. Mas nós estamos chegando lá. Agora, na história da humanidade, existem alguns países, ou do cristianismo, existem alguns países que são historicamente enviadores de missionários. Me ajude aí. Se tivesse que pensar num país que você escuta falar que manda bastante missionário para cruzando outras fronteiras geográficas e geopolíticas, quais são os nomes que vêm na sua cabeça? Anteriormente, pelo menos, os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é o número 1, sem ser a Brahma. A Inglaterra, muito bem, a Inglaterra já foi, você lembra, a Inglaterra foi a mãe das missões. Mãe das missões, mas ainda envia um bom número de missionários. O Reino Unido, de uma maneira geral. Qual seria outro país? O Brasil está melhorando. Está melhorando, mas esse vem no número 2 ali. Dos antigos, dos históricos, qual seria? A Holanda, ela manda ainda um bom número de missionários, cada vez menos, porque o cristianismo na Holanda está um pouco pior, porque o cristianismo na Holanda, a média de idade de um cristão na Holanda é 62 anos, comparados com 55 no Brasil. Então, depois de 60 anos de idade, você começa a pensar na aposentadoria. Faz sentido ou não? O que você quer vou indo agora para um lugar somente meu. Era uma rede preciosa. Então, vamos lá. Mas Holanda ainda manda alguns. Qual é o outro? França sempre mandou muito missionário na perspectiva católica, não protestante. Mas Espanha, Portugal, esses são os históricos. Polônia, do lado católico, a maioria dos missionários do mundo vem do lado católico.
vem da Polônia, vem da Irlanda, vem da França, vem da Espanha, vem Portugal, Itália e Brasil. Essa é a verdade. Do lado protestante, a maioria dos missionários antigamente vinham dos Estados Unidos, da Noruega e dos países bálticos, da Inglaterra, a Holanda, Escócia, Canadá. Um número menor vinha da Nova Zelândia e Austrália. E Alemanha. Esse é do nosso grupo. Está certo ou não? Ainda continua mandando? Continua. Mas só que o cristianismo nestes países está muito monumento. Então, quando eles mandam hoje, pouquíssimas vezes eles mandam para a tarefa do fazer discípulos. Eles mandam muito para a tarefa de fazer o bem. Deu para entender a coisa aí? Então, quando você quer ver onde estão um bom número dos médicos missionários do mundo, se olhar, eles são ingleses, eles são alemães, no lado protestante, são desses aí, que vão para fazer o bem, mas, por exemplo, lá, o hospital em Congo, lá em Kinshasa, 400 leitos, eles gastaram 40 anos trabalhando no hospital, os missionários belgas, batistas da Igreja Batista Conservadora, mas muito liberal na Europa, então sem preocupação em fazer discípulo. A guerrilha, no ano 2000, 2003, atacou lá, a guerra civil no país, numa noite queimou o hospital inteirinho. 400 leitos, o maior hospital de um país miserável. E aí, o Dan Fountain, amigo meu, que foi serviu lá quase 40 anos, um médico, ele chegou para mim, triste, chorando, falou, queimaram o nosso ministério numa noite. Eu falei, mas e aí, o que mais? Ele falou, e para minha tristeza, não tem igreja, agora é que eu estou percebendo. Quer dizer, cuidaram, eles vão, mas eles não têm a preocupação de fazer um discípulo, é só de fazer o bem. Então, quando fazer o bem é uma bênção, mas o trabalho missionário, o fazer o bem é uma porta de entrada para produzir um discípulo. A gente nunca pode se esquecer disso. Ele é o fundamento que abre o coração e cria respeito, uma plataforma de autenticidade e aceitação, para que a gente possa pregar o Evangelho. Entende? Então, esses são aí. Os Estados Unidos ainda continua sendo o país que envia mais missionários no mundo, mas está caindo. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos hoje, só 7% da população abaixo de 30 anos frequenta a igreja. 7%. É uma tristeza uma coisa dessa. A igreja lá está candidata ao céu o tempo todo. Eu ajudei uma igreja como pregador, só tinha 23 pessoas, a pessoa mais nova tinha 73 anos. Então, todo dia eu dava graça a Deus pelos velhinhos da igreja, mas todo dia eu chorava, porque de repente eu comecei a ficar doente, porque falava de câncer, artrite, dor na coluna. Quando o telefone tocava lá em casa, eu ficava já angustiado. Falei, morreu alguém, não é possível. E olha que eu só ia pregar lá, porque eu tinha 2 domingos por mês, mas a gente afeiçoa-se às pessoas. Então, e todo dia passavam milhares de pessoas em Nova York, na frente da igreja. E não entrava. Você está entendendo? Só 7%. Então, a força missionária de chamadas especiais, M3, está diminuindo. Está diminuindo porque quem responde mais aos apelos, os desafios, são os jovens. Quando a gente é desafiado, a gente pesa demais, a gente tem filho, tem neto. Eu tenho 6 netos, você acha que diz que pai é empregado de filho e escravo de neto. Você começa a pesar essas coisas. Outra coisa, tem a imagem que a gente construiu na vida. O jovem não está querendo saber disso, não. Não existe nenhum movimento de despertamento na história da igreja, de despertamento que começou com os anciãos. Mas não existe nenhum movimento de despertamento na história da igreja que sobreviveu sem a sabedoria dos anciãos. Mas não tinha vitalidade, os que morreram. Porque
os jovens eu vos escolhi porque sois fortes. São Patrício tinha 16 anos, quando ele trouxe o evangelho para a Irlanda. 16 anos, encarou os druidas nos altos das montanhas. Era sinais e prodígios, era cura divina, expulsão demoníaca, rolava de tudo, e ele não estava nem aí, 16 anos. São Francisco tinha 17, quando saiu correndo nu, porque o pai dele é um advogado, queria que ele fosse fazer advocacia e se tornar um grande. E o pai, de jeito nenhum, quando ele foi saindo, o pai segurou a roupa dele, rasgou, ele saiu correndo nu pela cidade. E se tornou São Francisco de Assis, um modelo para o mundo. O povo idolatra, mas ele não idolatrava a si mesmo. Um modelo. Jesus Cristo tinha 29 anos de idade quando começou o ministério dele. Calvino começou a escrever as Institutas aos 23. O livro de exame de candidato à profissão de fé que ele escreveu, todo mundo tinha que ler, tinha 700 páginas. E era aos 27 anos de idade. Não deve ter tido nenhum membro na igreja dele. Mas é uma dureza. Então, por exemplo, o conde Düsseldorf, os moravianos, 21 anos de idade, quando abriu a fazenda dele para os moravianos que transformaram o centro de missões do mundo. O Wilberforce, o pai do segundo grande avivamento nos Estados Unidos, o parente amigo do John Wesley, os três eram o John Wesley, o Charles Wesley e ele, esqueci o nome dele, era um grande pregador reformado. Ele pregou o primeiro sermão dele, que trouxe um avivamento nos Estados Unidos no século XIX, quando ele tinha 21 anos de idade. John Wesley começou os clubes de santidade, de onde trouxe o avivamento para o movimento anglicano, que virou metodista depois, aos 18 anos, quando entrou na Universidade de Oxford. Não, Jonathan Edwards era outro jovem, 17 anos. Então parece, e vocês todos, lembra quando a gente se converteu? O fogo que a gente tinha? E a gente estava no fogo, topava, não topava tudo por dinheiro, topava tudo por Jesus Cristo, que é próprio da juventude. Mas então os países historicamente enviadores estão diminuindo o número de pessoas. Significa que está diminuindo o número de missionários no mundo? Claro que não. Deus não fica sem os seus testemunhos. Então, há um grupo de países novos. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o país, contando os Estados Unidos, contando o mais missionário do mundo hoje? China? Muito bem, minha filha, é uma boa sugestão. China tem bastante missionário, mas ainda não é não. Qual é? Me ajuda aí. Só vai ter mais 2 chances, ajuda aí. Também não, Coreia também não. Dou-lhe uma? Vamos lá, alguém tem alguma ideia? Qual é o país hoje mais missionário do mundo? Não, que proporcionalmente mais missionários manda. Brasil é uma maravilha. Mongólia. Um país onde praticamente não tem cidade, todo mundo vive em tenda. Gengis Khan. Lembra de Gengis Khan? O mongol? Não é que tenha muito cristão na Mongólia. Não tem muito. O cristianismo é novo lá. Mas para cada grupo de 200 crentes, eles estão mandando um missionário para alcançar outros povos. O Brasil mandou 17 mil missionários, nosso país, nós, protestantes, 17 mil. Se a gente multiplicasse, nós estamos um a cada o quê? 2 mil? Eles estão 10 vezes acima da gente. Ou estamos um a cada 7 mil? 8 mil, não sei. A proporção é escandalosa, comparado com os outros, onde o cristianismo está estabelecido. Os países, hoje, no mundo, preste atenção, isso é interessante. Os países novos que estão enfrentando um certo despertamento e que o povo é novo, não é tão antigo na fé, tantos países cristãos que já eram católicos e que agora experimentaram o avivamento com a mensagem evangélica, quanto os países que não tinham cristão nenhum,
que hoje estão enviando missionários são a Mongólia, o Vietnã. 10% da população vietnamita já é cristã. É uma coisa. A China, eu me encontrei com os professores do seminário de Xi'an, que era a antiga sede do Império Ming, né, onde começa a Estrada da Seda. É uma cidade muito interessante. Fui lá conversar com os professores de seminário e eu perguntei, escuta, aqui havia a Estrada da Seda, que vai daqui até Jerusalém, passando por um mundo de países aí, Afeganistão, Iraque, Irã, vai embora, até chegar lá na Jerusalém, chamada famosa Estrada da Seda, do comércio. Isso era o mundo inteiro passou por aí. Qual é o objetivo de vocês? Ele falou, nosso objetivo missionário é que daqui saiam 100 mil missionários de volta a Jerusalém. Coisa fenomenal. Coisa fenomenal. Então, está ficando uma coisa inacreditável. Então, olha, nós temos aí, hoje, a Coreia está caindo, porque o cristianismo na Coreia, avivamento é assim, vem e vai. Avivamento é um plano de Deus, plano B, da misericórdia de Deus, para uma igreja que falhou. Porque só tem 9 avivamentos na Bíblia, 9. Na Bíblia não, na história da igreja, grandes avivamentos. Tem muito cristão que se anima, tem muita igreja local que passa por um despertamento, mas avivamento de uma nação inteira, numa região inteira, são 9 na história da igreja. Porque o querer de Deus nunca foi que a igreja precisasse de avivamento. O querer de Deus foi sempre que a igreja fosse saudável o suficiente, que não precisasse de avivamento, fosse avivada o tempo todo. Então, graças a Deus, há muita igreja avivada o tempo todo, há muita coisa. Eu estive na Finlândia esses dias. Finlândia. Vocês já escutou falar alguma coisa ruim da Finlândia, não? 97% da população da Finlândia é filiada à igreja. 97% não sobra para ninguém. E a igreja luterana lá ainda é viva, o que é um milagre dos milagres. Que no resto da Europa é uma mortandade terrível, como o presbiteriano também. Então, recentemente enviadores hoje, você tem o Vietnã, você tem o Peru. O Peru não faz só glu-glu, é uma coisa tremenda. Hoje o Peru, rapaz, você vai... Por que a economia do Peru está caminhando como está? Bem, sociologicamente, superficialmente, seria porque conseguiu bons presidentes, etc., etc., houve investimento externo, mas a verdadeira raiz é o povo voltando-se a Deus. O Peru hoje está com 25% da população seguindo a Cristo já. Então, outro país que é a bola da vez é Gana. Gana, mandando missionário para... A maior igreja da França é pastoreada por missionários de Gana. Outro país que bola da vez é a Nigéria. Nigéria, o povo corajoso. Então, quando a gente vê o pessoal queimando, matando, o Boko Haram, queimando, matando o pessoal lá naquele cantinho da Nigéria, porque são os 8 últimos estados onde tem maioria muçulmana, eles matam porque tem cristão lá, porque antigamente não tinha. Era a terra dos chamados fulanes. Então, é impressionante a coragem daquele povo da Nigéria, mas é um povo muito enrolão também. Então, mas os bons cristãos de lá entusiasmam. É lá onde fica a maior igreja do mundo. Uma igreja local com um templo de 1,8 km de frente, por 800 metros de fundo. O povo responde a apelo em carrinho de golfe, porque senão demora demais para vir lá na frente. Porque a igreja tem 1 milhão de membros. É uma coisa fenomenal. É o pastor Adebaye, um PhD em matemática, que Deus chamou da universidade para plantar uma igreja. Já plantou 4.000 igrejas ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Chama-se Igreja do Evangelho Redentor. É uma coisa impressionante. Coisa impressionante. Agora eles construíram mais 30 mil lugares, uma tenda, que o templo já não está cabendo.
Então, é desses lugares que estão saindo os missionários. É a nova geração. É o confins da terra abençoando Jerusalém. E a maioria deles saem para serem missionários aonde a igreja virou nominal. É para renovar o monumento, para que ele encontre o movimento. Tudo bem até aqui? Então, o mundo tem uma expectativa muito grande em relação ao Brasil. Nós não podemos decepcionar. Nós não podemos decepcionar. Mas ninguém vai se motivar, ou pouca gente vai se motivar para missões de M3, se não começar a praticar missões de M1 aqui. Porque muitas vezes o cara é um fracasso aqui e quer tentar em outro lugar. Se não for bem sucedido onde todo mundo lhe conhece, esqueça o outro. É aqui que tudo começa. Alguma pergunta até aqui? O assunto é interessante? Fala, meu amigo. A prática do M1 aqui está bastante ligada ao despertamento espiritual também, pode ser. Tá, claro. Quando há despertamento espiritual, há desejo de Comunicar. Olha, em 1980, a Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo fez uma pesquisa, descobriu que tinha 18% dos cristãos compartilhando ativamente a fé. Agora está em 7%. A gente continua vindo à igreja, chama a gente para vir à igreja, mas compartilhar a fé não é chamar a gente para vir à igreja, é compartilhar Cristo. Porque senão a gente está monumentalizando o novo convertido, que ele vai se converter a uma religião e não a Cristo. Igreja é para o crescimento e o discipulado do novo convertido. O evangelismo acontece na padaria, acontece no esporte, acontece na família, é ali que tinha que acontecer. Quebrar o galho agora, trazendo todo mundo aqui para evangelizar na igreja, é escapar da nossa responsabilidade. Deus usa, e vamos continuar fazendo, mas é um trabalho incompleto. Então, terceira coisa, o fenômeno da globalização. Então, o mundo de hoje, você já imaginou, quando a gente fala em globalização, o que é que vem na sua cabeça? O que é globalização? O mundo inteiro. Mas o que mais? Eu vou usar de uma ilustração, não sei se... Uma vez eu perguntei a um membro da igreja menonita, me explica como é a doutrina da sua igreja. Ele disse assim, você pega um caldeirão e coloca ali dentro, presbiteriano, batista, metodista, etc, etc, e mexe, sai menonita. Bom. É uma boa igreja. Mais ou menos é isso aí. Você mistura tudo. Mas é isso mesmo. Olhem, globalização é o fenômeno dos nossos dias, onde em qualquer lugar significativo de pessoas do mundo, você tem o mundo inteiro presente. Com essas universidades que você tem aqui, se você pesquisar direito, você vai encontrar bastante chinês aqui. É provável que você encontre bastante gente falando espanhol por aqui. Tem árabe por aqui ou não? Árabe, você vai achar árabe por aqui. Gente que fala inglês por aqui, americanos, globalização. Sabe, numa população de 7 bilhões de pessoas no mundo, tem 500 milhões de pessoas morando fora do país onde nasceram. É 2,5 vezes a população brasileira. É gente demais. Então, o fenômeno da globalização abre portas maravilhosas para a pregação do Evangelho, para o trabalho missionário. Por exemplo, o grande fenômeno acontecendo agora na Europa e na Austrália é a conversão dos iranianos. Você sabe, quando o Ayatollah Khomeini assumiu o poder em Teherã, em 1979, haviam 5 mil cristãos no Irã. Ele mandou matar a maioria deles. Restaram 3 igrejas abertas para boi dormir, uma delas presbiteriana. Então, a grande pergunta foi, o que é que aconteceu com os cristãos nesse período? Igreja é assim, é igual a massa de pão, você bateu, o pão cresce.
Então, a grande pergunta foi essa: pois bem, hoje no Irã, o cristianismo está passando de 1 milhão de crentes. Eu me encontrei com os pastores em Istambul, iranianos, num seminário que tem lá, clandestino, para treiná-los, que é uma coisa, o entusiasmo é fenomenal. O governo agora proibiu os cultos em Farsi, que é a língua oficial do país. As igrejas, porque não tem muita igreja aberta não, porque ele não deixa. Então, as igrejas abertas tinham culto em Farsi, tá? As multidões estavam vindo. Agora ele só exige o culto em inglês. Ninguém pode mais pregar em Farsi, porque eles querem que o cristianismo, as igrejas existentes, seja igreja para estrangeiro. Mas só que ninguém consegue bloquear a sua casa. E só no Kurdistão, Irã, que faz fronteira com o Kurdistão, Iraque, tá? O Kurdistão, Irã, já existe mais de 500 mil convertidos. É uma coisa tremenda. Mas esse povo se converte e muitos têm que fugir. Porque, principalmente se for mulher, as mulheres têm que fugir muito quando elas se convertem. Porque no Islã, legalmente, no papel passado, a mulher é propriedade do marido, como é o carro, como é a casa, como são os filhos. Ele é o dono legal de tudo. Então, quando ela se converte, ele e a família têm autoridade, em alguns países mais fechados, até de mandar matar. Mas tem também a autoridade de mandar sair de casa e nunca mais ver os filhos, como eu conheci a Magda, que é desse jeito, uma iraniana. Botada para fora, porque a única coisa que ele precisa para se separar da mulher é dizer assim: eu não te quero mais, não te quero mais, não te quero mais. Falar 2 vezes não serve, tem que ser 3 vezes. E pronto. Porque é propriedade dele. Quando a bola de futebol está rasgada, você diz: não quero mais, não quero mais, não quero mais. É problema seu, a bola é sua. Ele é assim que ela é, uma tristeza. E aí os filhos ficam com eles. Esse povo sai. E alguns deles, quando o marido se converte, é mais fácil, porque aí ele leva a família inteira. Aí eles saem, porque alguns países, o Irã é um país muito rico. É uma das economias mais ricas do mundo, não se engane. E muito bonito, país lindíssimo. Então, eles têm visto, não precisa de visto em vários países ao redor deles, principalmente na Turquia. Eles podem ficar lá 90 dias. Eles vão para a Turquia e de lá entra para o resto do mundo. E lá, eles, quando eles entram no país, eu conheço muitos que fizeram isso, eles vão, a primeira coisa que eles fazem, eles vão no banheiro, rasgam o passaporte e dão descarga. Porque aí eles podem pedir o visto de refugiado. Porque eles não têm documentos, estavam sendo perseguidos, e a Turquia dá. Aí eles recebem o visto para morar por 1 ano. Por 1 ano. O que acontece naquele ano? Eles podem trabalhar, pode ter 1 ano. É como no Brasil. O Brasil dá um visto para refugiados de 1 ano. Então eles ficam 1 ano. Aí eles têm que pôr o filho na escola. E aí a escola não aceita, porque a escola toda é de influência muçulmana. Não aceita se não tiver passaporte, que eles são estrangeiros. Aí eles têm que ir na embaixada. E a embaixada, a primeira pergunta que anda fazendo é: qual é a sua religião? Porque eles sabem que estão se convertendo tantos. Aí eles falam, não vão mentir, falam: sou cristão. Eles não dão passaporte. Eles ficam apátridas. É uma coisa muito triste. Então, é uma situação muito difícil, mas ninguém detém a obra santa. É impressionante. A igreja de João Knox, fundador do presbiterianismo, que agora é um clube noturno e um boteco, e no domingo o pessoal se reúne para culto, no andar de cima, morta espiritualmente, de repente alguém bateu na porta da secretaria da igreja. Olha, estamos falando de Escócia. Bateu na porta da secretaria da igreja, 6 anos atrás. Era uma mulher iraniana. Aí falou: aqui é uma igreja, mas estava lá também o pub, o bar, estava lá, é uma igreja. Escuta, nós somos iranianos que agora estamos seguindo Jesus Cristo. A gente pode começar a se reunir aqui? Não é que eles deixaram? Já tem mais de 150 iranianos se reunindo lá. A igreja do pastor Krikov, lá em Istambul,
É impressionante, um médico iraniano se converteu, o mocinho, hoje eles estão vindo. A igreja de um amigo nosso lá em Melbourne, na Austrália, são centenas de iranianos frequentando. É um movimento para Cristo, globalização, que quando fecha num canto, abre no outro. Tem 12 membros da família real da Arábia Saudita. Arábia Saudita. Você sabe, é o coração do Islã. Meca e Medina estão na Arábia Saudita. Não é que tem 12 membros da igreja, da família, sem muito dinheiro. Então, eles compraram um lago na Suíça. Estou dando as informações. Interessa a vocês isso aí ou não? Eles compraram um lago. Não o lago, que o lago não estava à venda, as mansões ao redor do lago. Compraram as mansões ao redor de um lago na Suíça, perto de Interlaken, na Suíça. Região lindíssima. Não é que a igreja presbiteriana no Cairo, que é muito missionária, a Casa Eldobara, são 7.000 pessoas, entusiasmadas, a igreja, fez um esforço, alugou, os ricos da igreja alugaram as casas, várias casas no lago, lá perto de Interlaken, na Suíça, e passaram o verão lá, evangelizando. Tem 12 membros da família real da Arábia Saudita, num pequeno grupo, eles passam o verão inteiro estudando a Bíblia com os nossos irmãos presbiterianos. Ninguém detém, porque fecha lá e abre aqui. Entende? É assim. Quer dizer, então, a globalização tem essa maravilha. A gente age localmente pensando globalmente, e age globalmente pensando localmente. Hoje está desta maneira. Não há mais desculpa para a igreja. Se a gente não fala o chinês, está cheio de chinês crente que pode vir ajudar a gente. Pode. Eu preguei numa igreja chamada Aleluia, em Harbin. Uma igreja tem 32 mil membros, na China, perto da fronteira com a Coreia do Norte. São 10 cultos por domingo, cada culto tem 3.000 pessoas, todo mundo é do mesmo tamanho, cabelo preto, e usa roupa escura, que é aquela região onde faz tanto frio em janeiro, que a turma faz a cidade inteira de gelo, lembra? Fica bonito, ilumina, vão milhões de turistas lá, tamanho normal, é um frio miserável. Pois é, está lá a igreja. E é interessante que o povo não tem muito dinheiro naquela região. Então, ele sai, um culto sai, o outro está entrando, é todo mundo do mesmo tamanho, gente. E eu vestindo roupa toda escura, parece uma onda saindo e uma onda entrando. Tive o privilégio, pastor Li e a esposa dele, pastora Lu. Então, é o Lilu. Uma maravilha, porque 60% dos pastores na China são mulheres. Porque os homens roeram a corda. Diante da pressão do Mao Tse Tung, as mulheres aguentaram firme. Graças a Deus pelas mulheres. Aí, onde você vai hoje, você acha chinês, não acha? Globalização. Os missionários do 21º século principais vão ser indianos e chineses, onde o avivamento está acontecendo. A Índia triplicou o número de cristãos em 10 anos. Triplicou. De 30 milhões para 90 milhões. Hoje a Índia é o país número 7 do mundo em número de cristãos. A China é o país número 3 em número de cristãos. Passou dos 100 milhões. E o bom é que eles estão em qualquer lugar do mundo. Onde você for no mundo, você acha um restaurante de comida chinesa. E tem o olhinho puxado lá. Então, Deus está fazendo a globalização. É proibido num canto, Deus abre o outro. Você está seguindo comigo? Então, você tem que abrir os olhos para ver as oportunidades. Esta igreja tem que abrir os olhos para ver a oportunidade. Não tem cabimento numa cidade desse tamanho aqui, a gente não fazer uma pesquisa séria, que outra língua vamos alcançar. Fizeram pesquisa com cigano, o Brasil tem mais de 1 milhão de ciganos. Os Roma, que é a língua principal, não se convertem nas nossas igrejas nem a pau. Mas eles são uma oportunidade. Já existem igrejas de cigano no mundo inteiro. Aqui no Brasil já tem algumas. Precisamos alcançar. Então, aqui, eu garanto que em Uberlândia você tem. É a globalização. Vamos chamar da Albânia, que na Albânia metade da população é cigana. Então, e muitos estão se convertendo. Eles estão prontos, porque a língua é a mesma.
eles estão, a língua, não a língua portuguesa, a língua que eles, só tem 2 línguas ciganas no mundo, eles entendem, os costumes são semelhantes, eles vêm aqui nos ajudar. A globalização permite isso. Está entendendo o que estou querendo dizer? Então, é missões no mundo hoje. Depois você tem os povos não alcançados. O que é um povo não alcançado? Um povo não alcançado é um povo onde pode ter alguns cristãos, mas não tem uma igreja estável, viável. Como a Mauritânia, onde no país inteiro só tem 30 crentes. Como era o Iêmen. O Iêmen, a igreja, o grão de mostarda fertilizou. Tem muito crente no Iêmen hoje, mas não era assim. A Mauritânia tem 30. Então, em processo de evangelização. E tem ainda hoje no mundo quase 2.000 grupos. Parece incrível. Quase 2.000 grupos representando 500 milhão de pessoas, que são considerados tecnicamente não alcançados. Já foi muito mais, mas diminuiu muito. Os maiores grupos populacionais do mundo têm a Bíblia, tem crente, tem igreja, mas você ainda encontra grupos que identificam-se a si mesmos como um grupo em particular a quem o Evangelho não chegou. Eu já convivi com vários desses grupos. Eu convivi com um grupo desse na Etiópia, por incrível que pareça. A Etiópia é um país lindíssimo. Se você quiser conhecer um país lindo, vá à Etiópia. E o melhor clima que você pode imaginar, porque a Addis Ababa está a 2.500 metros de altura. É lindo, é verde. E eu saí 1 hora de distância fora de Addis Ababa, estava nas montanhas. Tudo verde, maravilhoso. Era filme de Tarzan. Porque ainda, por incrível que pareça, ainda tem aquelas palisadas de madeira, aquelas casas, e no meio uma casa do feiticeiro. Ainda tem. Ainda tem. São dezenas de... Aí eu perguntei, mas por que isso? Aí tem uma igreja de um lado e uma mesquita do outro, fora da palizada, não consegue penetrar lá. É porque é um grupo não alcançado. Os caras acham que é só chegar e pregar. Todo mundo tem seus costumes, tem sua cultura. Então, existe ainda cerca de 2.000 povos não alcançados no mundo, mas a grande maioria deles não está em floresta. A grande maioria deles está no meio da gente. Está possível, a globalização ajuda. Porque, por mais não alcançado que eles estejam, Deus criou cada povo do mundo com o que é chamado na missiologia de pontes redentivas. Lembra quando os missionários foram para Papua Nova Guiné? E o Dan Richardson, ele aprendeu a língua, o povo era canibal, quer dizer, comia raça humana. E ele, então, pregou o primeiro sermão dele, está no livro Totem da Paz, em português. Pregou o primeiro sermão dele. Quando ele falou que Judas havia traído Jesus, o povo levantou e aplaudiu Judas. Quando ele falou que Jesus tinha morrido pelas pessoas e os amava, eles vaiaram Jesus. Porque naquela cultura, a maior virtude era a traição. Como é que você prega o evangelho para um povo desse, quando Deus é amor? A barra é pesada, companheiro. Quer refresco? Aí não é fácil. Como é que prega o evangelho? Um dia, e ele orando, um dia estourou uma guerra entre as 2 vilas, uma de cada lado do rio. Levou 4 semanas de flecha rolando para todo lado. E ele, como missionário e a esposa dele, viraram os enfermeiros, de um no lado lá, cuidando das pessoas. E a gente foi flechada. Então, de repente, no meio de uma angústia danada, gente morrendo, a batalha terrível, uma mãe pega uma criança e atravessa o rio com aquela criança. E quando ela chega do outro lado do rio, ela deposita a criança aos pés de alguém lá. E ela volta sem a criança. E quando ela depositou o filho lá, a guerra acabou. O pessoal batia palma, assoviava, sei lá o que fazia lá, pulava. Não houve mais guerra. Não houve mais flecha. Aí ele saiu de dentro da casa com a esposa e foi perguntar o que é isso. Porque quando ele falou de amor, a turma vaiou. Quando ele falou de traição, a turma aplaudiu. O que é que parou?
Aí o pessoal da própria cultura falou desse negócio do totem da paz, que aquela criança era a prova de que era a única maneira de fazer a paz entre duas tribos brigando. Uma família tinha que renunciar o seu próprio filho para que houvesse paz entre as partes beligerantes. Não é esse o Evangelho? Então a coisa era, enquanto aquela criança fosse viva, não haveria guerra mais entre aquelas duas tribos. Aí ele pregou o Evangelho, ele falou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu totem da paz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O povo se converteu a uma igreja firme. Papua Nova Guiné hoje tem quase 90% da população cristã. Isso são as pontes redentivas. Em cada povo não alcançado, em cada cultura, Deus já criou com alguma brecha para você chegar com o Evangelho. Tudo bem? O mundo de hoje. Então, os contextos e oportunidades, a gente já cobriu mais ou menos, o fenômeno da globalização, etc., do movimento, da internet. Hoje você tem tudo em todo canto. E você tem as grandes religiões no mundo de hoje. Então, o contexto de missões, o mundo, quando Marx estabeleceu o comunismo e chamou religião o ópio do povo, né, havia que a educação haveria de acabar com o sincretismo, como ele chamava. Nunca o mundo foi tão religioso como é nos dias de hoje. Então, isso mostra que há uma sede no coração do ser humano. Agora, só existem duas religiões que crescem por conversão no mundo. Uma delas é o islamismo, a outra é o cristianismo. Então, o budismo não tem nenhum fervor evangelístico, porque o budismo nem acredita em Deus. O budismo acredita na vida cíclica, karmática. Você vai até uma hora que sei lá o que é que vai acontecer. Mas ele domina a mentalidade da Globo, por exemplo, no Brasil. Da mídia, de Hollywood, muitos deles. Entende? Porque ele consegue penetrar numa área muito intelectualizada. O mundo sem Deus está cego. Mas as duas únicas religiões, cujos livros, grandes religiões, e o hinduísmo, falando do hinduísmo, tem quase 1 bilhão de pessoas, na verdade, mais antigo do que o budismo. O hinduísmo existe há 5.000 anos. O budismo, Buda saiu de dentro do hinduísmo, 600 anos antes de Cristo. Então, basicamente, no cerne, eles têm a mesma visão mecânica da vida. Então, é importante. A diferença é que o budista não tem 3 milhões de deuses. O hinduísmo tem. Então, as religiões proselitistas no mundo são o cristianismo e o islamismo. Esse é o nosso grande embate. Hoje, todos os anos se convertem ao islamismo 2 milhões de cristãos, que são membros do monumento. Se converter à igreja. Porque quem se converte a Cristo, de maneira alguma, será lançado fora. Mas a boa notícia é que todos os anos se convertem a Cristo 6 milhões de muçulmanos. É 3 por 1. Louvado seja o nome do Senhor. E nunca o islamismo teve numa fase tão crítica como está agora. Que um reino dividido não prevalece contra si mesmo. E a única coisa que eles fazem hoje é matar uns aos outros. Eu ia realmente pedir para o senhor explicar alguma coisa nesse sentido. Por que são proselitistas? Desde o Maomé, né? É ferro e fogo para se tornar muçulmano. Porque o nome Islã significa submissão. Então, o grande objetivo do Corão é que haja uma irmandade muçulmana ao redor do mundo. Daí que vem o nome Irmandade Muçulmana. Tem o nome lá árabe para eles. Então, ele é o grande objetivo muçulmano é a conversão do mundo a Alá. Que Alá é o nome de Deus genérico, que não é nem um nome árabe. Alá não é um nome árabe.
É um nome já existia muito antes das tribos árabes terem se originado, 600 e pouco, quando elas se uniram. Já era um nome comum naquela região. Mas, e é o nome que está traduzido para Deus, por exemplo, na Bíblia Malaia, Allah, na Indonésia e na Malásia. Então, mas, na verdade, todo muçulmano piedoso tem que se comprometer a levar o mundo à submissão a Allah. Agora, eu pude observar, pensado, o fervor dos islâmicos, incluindo das mulheres. De 10%. Porque não tem diferença nenhuma entre muçulmano e cristão em relação ao percentual de fervor. A grande maioria de muçulmanos nunca abriu o Corão na vida deles. A grande maioria de cristãos não abre a Bíblia. Então, existe sempre o em nome apenas. Porque hoje, só no Cairo, quantas mesquitas existem? Muitas. Aquela que está lá, de certo, você já foi lá, naquela vila de El Saladin. Mas ali existe desde aquilo foi construído no tempo dos cruzados. Então já está lá há muito tempo, graças a Deus que não tem outras. Mas, na verdade, para vocês terem ideia, depois que a Revolução começou na Primavera Árabe, o número de muçulmanos abandonando o Islã, você sabe, 70% dos muçulmanos não sabiam ler nem escrever. Hoje caiu para 50%. Então, quando eles começam a ler o Corão, ou os hadiths, que são os escritos da vida de Maomé, eles têm que abandonar o Islã. Por exemplo, o Corão diz que o esperma humano localiza-se entre as costelas. Haja esperma poderoso para chegar até ali. Localiza entre as costelas. Você estudou, você vai ter alguma coisa, cientificamente um absurdo. O hadith diz que quando Maomé, dos hadiths, quando a esposa do califa Ali, o sobrinho dele, o que o sucedeu, morreu, ele desceu ao túmulo dela 9 horas depois que ela estava morta para transar com ela, com o defunto. E está lá. Não está se brincando, está lá. Está escrito. É um caso atrás do outro. Então, depois da Revolução no Egito, na Argélia, na Tunísia, na Líbia, 4 milhões de muçulmanos, só no Egito, renunciaram publicamente ao islamismo. Foi a primeira vez na história, em 3 anos. Porque o Islã é assim, eles dizem o seguinte: se você renunciar ao islamismo e para se tornar um seguidor, um cristão, um seguidor do livro, como eles chamam, você pode ser morto. Mas se porque você se transformou num infidel. Se você se deixar o islamismo e virar um ateu, você é um missionário do Islã, não tem problema nenhum. Porque eles dizem o seguinte, que a maneira de você voltar para o islamismo, eles dizem que você volta mais cedo ou mais tarde, você só é aceito de volta se você trouxer um que não era muçulmano para virar muçulmano. Deu para entender a lógica da coisa? Então, quando alguém vira... Então, o que está acontecendo nesses países aí? As pessoas publicamente renunciam ao Islã e ficam ateias. Ninguém vai querer matá-las, porque todo mundo as vê como missionário. 3, 6 meses depois, uma boa parcela delas está tudo na igreja. Tudo na igreja. Nunca a igreja colheu tanto entre os muçulmanos. Você vê alguns países que eram de maioria muçulmana, como Nigéria, que era 90% muçulmano, hoje é 35% só. Coisa tremenda. A tribo de Santo Agostinho, que foi forçada à conversão do Santo Agostinho, da Cidade de Deus, o livro dele, a tribo dele foi levada à conversão, lá é chamada a tribo bárbara. É uma tribo bárbara, maravilhosa. Está voltando a Cristo, o pastor principal deles é o pastor Salah, que é amigo meu. Já são 70 mil novos convertidos, espalhados por toda a Argélia, agora estão penetrando no Marrocos, na Líbia, no Egito, porque são 20 milhões de pessoas. Odeiam os árabes, porque compartilhavam a religião, mas apanhavam o tempo todo deles. Então,
Deus está fazendo uma coisa maravilhosa com com a realidade da exposição nossa e dos outros a multitude de religiões. O cristianismo está vivendo uma fase de ouro ao redor do mundo. Não se engane, não aceite as afirmações da CNN e de outros. Ele está em crise aonde ele é monumento. Então, a igreja com C minúsculo, Deus nunca prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Deus prometeu que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja do I maiúsculo, não a do I minúsculo. Está seguindo comigo? E o I maiúsculo tem em todo canto. Tá, que é uma beleza. E olha, está aqui, eu fui para 76 países já. E vou à pesquisa. Esses dias atrás eu estava na Ilhas Fiji. Alguém tem ideia onde fica as Ilhas Fiji, não? É 5 horas de avião da Austrália. É uma coisa de louco. O país inteiro tem 800 mil habitantes. Há 22 anos atrás, e a maioria cristão, mas há 22 mas foi virando nominal, metodistas nominais, vai acomodar aquela coisa, porque os missionários fizeram um ótimo trabalho em conseguir convertidos, mas um péssimo trabalho em fazer discípulos. Então, as igrejas cresceram, mas discípulos poucos. E aí Deus levantou o pastor Suliase Curulo. Olha que nome interessante. Como é que é o nome dele? Suliase Curulo. Altão. 22 anos atrás. Ele começou uma igreja, como jovem. O país tem 700 mil habitantes, a igreja está com 80 mil. Espalhados são 133 ilhas, metade delas são povoadas. Então, ele tem uma igrejinha em cada ilha. Mas olha que coisa, um entusiasmo. E quando ele começou, ele disse assim, essa igreja vai impactar o mundo com missionários. Mas como é que você pode imaginar uma igreja no meio das Ilhas Fiji, naquele fim de mundo, onde só tem água ao redor e tubarão branco, e impactar o mundo? A pobreza miserável naquela época. Sabe o que ele fez? Olha que homem criativo. Criou um fundo de investimento para os crentes, que ele também era um economista. Então a igreja estabeleceu um fundo de investimento. Todos os membros que queriam colocavam um pouco do seu salário ali e montou um fundo de desenvolvimento, investindo na Bolsa na Austrália, nessas coisas assim. E já fazem 22 anos. Hoje é o maior fundo de investimento do país. Constrói campos de golfe, hotel 5 estrelas, e toda a diretoria da igreja, mas na constituição do fundo, tem lá que... E dá um retorno anual de 8%. De lucro para os shareholders, para as pessoas que têm ações lá. Mas só que é o seguinte, todo mundo, como todo mundo é da igreja, assina para ser um shareholder, um acionista, ele tem que aceitar que uma parte do lucro, e mesmo assim ainda dá 8% em cima disso, é para o envio de missionários. Já mandaram e mandam 440 missionários de tempo integral. Uma ilhazinha no meio do nada, cidade de 50 mil habitantes, 440 missionários. Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as que são. Então, a igreja está muito bem. Olha, tem um fazendeiro lá na África do Sul, o monumento está ruim, mas olha, o cara passou por um avivamento espiritual, encheu do Espírito Santo. Ele abriu a fazenda dele para os homens que quisessem vir, anunciou no país, 3 anos atrás. Os homens que quiserem vir para um final de semana de jejum e oração, pela nossa nação, pelo nosso continente, pelo nosso mundo, minha fazenda está aberta. Sabe quantos homens apareceram lá? Chuta. 80 mil. 80 mil. E não foram para encher a cara e jogar futebol, não. Foram para orar e jejuar 2 dias seguidos. Um avivamento começando. Você vai lá, você fica entusiasmado. Ninguém detém, é obra santa. Então para a gente não demorar, eu já estou contando os atos soberanos de Deus. Você está vendo aí ou não? Está se animando ou não?
Se animando. Porque quando a gente pensa que é impossível, aí é que Deus começa a agir, porque o impossível é a esfera da ação divina. O possível que o nosso dinheiro faz, que nossos talentos fazem, a gente faz. O impossível é onde Ele age. E hoje, olha, os primeiros 1000 anos, terminando aqui, que amanhã nós vamos falar sobre um outro assunto. Amanhã é mais sermão, tá certo? Com um vídeo no final, profundamente tocante. Mas, olha, eu tá vendo? Eu esqueci, rapaz. Eu estava começando a falar de quê? Para terminar? Mas eu ia falar de um poderoso aí. Esqueci, fica para amanhã. Mas, na verdade, a gente fica entusiasmado. Olha, eu fui para o norte da Índia, para terminar, onde por 100 anos, você sabe, tem 2 estados no norte da Índia, Reza Pradesh e Bihar, que juntos têm 240 milhões de habitantes. A renda per capita é $0,5 ao dia, por família, per capita família. A miséria é absoluta, a turma faz cocô em todo canto. Você vai passando na rua, está lá homem e mulher de coca fazendo cocô, está nem aí. A coisa é demais. 80% dos homens, 90% de mulheres analfabetas. Olha, meu Deus do céu, é inacreditável. As linhas do trânsito são sugestões apenas. Eu passei tão mal, que num jipe, eu fui muitas vezes lá, até acostumar. E quando vê, o cara vem, as ruas, porque o pessoal acredita no mal olhado, e na doutrina hindu, às vezes a avenida começa largona, 5 quilômetros para frente, mal dá para passar um carro. Porque se você colocar a casa no mesmo alinhamento, tudo que não presta naquela família passa para você. Então tem que ser um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, faz parte é o mal olhado. Então, quando os mal olhados estão tudo para si, de repente a rua vai... É uma loucura. Olha, eu nunca passei uma batalha espiritual tão grande quanto lá. Eu estava no... Você vê aqueles gurus, cabeça raspada, todo pintado, andando na rua, e atrás dele milhares de pessoas tocando pandeiro, celebrando. Você vê, você sabe, a trindade hindu é formada por Brahma, Krishna e Shiva. Brahma não é a número 1, não. É o Criador. Krishna é o Redentor. E Shiva é o Destruidor. Então eu brinco com ele, eu falo, nós seguimos uma trindade santa. Vocês seguem a trindade não santa. Porque quem é que vocês acham que o povo mais teme? O Criador, o mantenedor ou o Destruidor? O Destruidor é aquele que tem corpo de gente e cara de elefante. Já viram isso ou não? Que está em toda esquina, o povo passa e oferece incenso ou comida para eles. Por medo. Não tem uma casa que não tenha o destruidor dentro da casa. Pois bem, por 100 anos, os missionários tentaram evangelizar lá. A pobreza é absoluta. No final de 100 anos, o total de número de cristãos estava 2.400. Só no estado de Bihar, em 100 milhões de habitantes. E quando você via uma cruz, não era uma cruz de um sepultado, não era do indiano, que ele não tem dinheiro, eles cremam. Enrola numa coisa e crema. Era de um missionário. Então o apelido do estado virou Cemitério de Missões. Em meados da década de 90, o Espírito Santo de Deus achou que estava na hora de mexer com aquele povo. Hoje, o apelido do estado é Vinha de Missionários. Quer dizer, em inglês seria From Graveyard to Vineyard. Então, eu vou lá todo ano. É como você está no tempo do Novo Testamento, eu imagino. Um dia, eles estão batizando gente, segunda, quarta e sexta, toda semana. Aí um dia eu fui batizar o povo junto com o Ponrage no Rio Ganges, às 4 horas da tarde, que o Rio Ganges vem do Himalaia, onde ele começa e termina, entra na Índia, estado de Bihar, pega para a esquerda do mapa e vai embora até Bangladesh, o Golfo de Bengala.
E ele não corta a Índia toda, é só o norte. E quando você vê aquele povo se banhando, é lá no norte, lá em Bihar, naquela maldição terrível. Pois bem, estava lá, 4 horas da tarde, 42 homens, 42 mulheres. As igrejas não têm banco, sentando no chão. A pobreza é grande. Aí chegamos lá, 4 horas, um calor infernal, que até o calango reclama lá. Só para terminar aqui, que já passou da hora, meu Deus. Então, aí vai as perguntas para os homens. Primeira pergunta para todos, homens e mulheres, para batizar. Vocês renunciam à adoração de ídolos? Porque eles têm 3 milhões de deuses. Se eles não renunciarem, Jesus vira o número 3 milhões e 1. Tem que renunciar a tudo. Aí depois vai no credo apostólico normal. Por fim, só para os homens. Vocês prometem, é uma mulher de um lado e homem do outro, que nunca mais vocês vão dar um corno na sua esposa. Porque no hinduísmo a mulher apanha todo dia. Um por um, para ser batizado, é profissão de fé. Tem que dizer que nunca mais vai bater na esposa. Era tanto assovio, tanto véu jogado para cima, era uma festa, porque o Evangelho transforma. É a transformação ali, não tem nada igual. E depois saía a procissão, que era na igreja, fora da vila. A procissão para o rio. Lá íamos nós, aí o povão todo em cima das casas olhando, entende? São as vilas. Chegamos no rio, tinha búfalo d'água, gente nua, seminua tomando banho, porque o Ganges é um deus. Pedaço de corpo, metade queimado, metade não, descendo o rio. E ali no meio daquela miséria toda, a igreja florescendo. Nada paga isso aí. Fica até emocionado lembrando. É o Evangelho. É o Evangelho. Ninguém detém a obra santa. A obra santa. E foi uma das áreas onde eu tive maior batalha espiritual, porque eu vi aquela miséria. Fui tomar café no dia seguinte, também chegado. Nunca aconteceu isso comigo. Por 2 vezes, a força saiu de dentro de mim, o vigor. Eu fui jogado no chão 2 vezes. Uma completamente lúcido, mas uma batalha espiritual com aqueles demônios ali. Foi tremendo. Tremendo. Um pouquinho do amor de Deus, você se angustia com aquilo lá, no seu coração. E aí, mas voltei dezenas de vezes, nesses últimos 12 anos, e vendo a igreja. A casa do cristão ainda é pobre, como tudo lá é pobre, mas é pobre, mas é limpa. O filhinho do cristão é roupinha rasgada, mas pelo menos lava a roupa. Entendeu? A gente levantou muito recurso para dar vaca para todo mundo. A vaca, dada para o cristão, porque lá naquela região não come muita carne. Então, a vaca, em vez da turma soltar, que ela é uma deusa, na linguagem dele lá, e fica gordona, come de tudo, todo canto, os cristãos usam para leite, para ajudar a arar o pouquinho de terra que tem, e aí estão começando a melhorar. É o Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. De 2.000 crentes, são 250.000 convertidos já. Ninguém detém a obra santa. Isso só no estado de Bihar. Então, Deus está fazendo algo maravilhoso no mundo, e a minha palavra para vocês é: missionários de M1, não nega fogo. Uberlândia para Cristo. Se junte ao que Deus está fazendo no mundo, que o querer de Deus é que ninguém se perca. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém?